alegria estarmos juntos para mais um dia de estudo da palavra. Você pôde acompanhar no programa anterior a visão teológica, o panorama geral sobre este novo livro que hoje vamos iniciar. É o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, exatamente. Vamos estudar aqui um pouquinho sobre a vida e o ministério de Jesus e o propósito dele que se cumpriu. Glória a Deus que se cumpriu, senão hoje estaríamos perdidos, não é verdade? Não teríamos salvação, mas glória a Deus que ele se entregou por cada um de nós e vamos poder acompanhar essa história desde o início, desde o seu nascimento. E como pretendemos estudar a Bíblia por completo, apesar de estarmos em Mateus, essa história se repete em Marcos, em Lucas e também em João, sobre 4 óticas diferentes. Você já entendeu ali o propósito disso já no programa anterior. E hoje a gente vai começar o capítulo 1 de Mateus. Então seja muito bem-vindo, que hoje é bênção completa, tá bom? São 28 capítulos que a gente vai estudar juntos aqui no podcast bíblico. E é claro que eu não estou sozinha aqui nos estúdios. Pastor Isaías está conosco. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. É uma honra estar aqui, falar de Jesus, falar da palavra. E eu creio que tudo aquilo que vai ser ministrado aqui vai ser uma bênção em nome de Jesus. Por isso, fique bastante atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Amém, amém, que assim seja. E quem também está conosco, aliás, olha só, ele estava no último programa de Eclesiastes capítulo 12. Aí teve a visão teológica e ele está estreando Mateus capítulo 1. Pastor Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Obrigado, amigos telespectadores. Olha, eu creio que será uma bênção que Deus ele vai derramar sobre as nossas vidas nesse capítulo de Mateus, estreando o Novo Testamento. E eu creio que muitas coisas boas acontecerão na vida daqueles caras ligadinhos nessa programação em nome de Jesus. Amém, que assim seja. E eu vou pedir para o pastor Isaías trazer aquela bênção especial, apresentando esse momento ao Senhor e convidando o Espírito Santo para estar aqui, do nosso lado. Ele que acompanhou essa história aqui, ali, ele estava presente e ele está habitando em nós, está em nosso meio com toda a liberdade. Pastor Isaías, por favor. Sim, amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Espírito Santo, o Senhor, nos ajude, meu Deus, em toda a palavra, a revelar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus, conosco. Pedimos, Pai, a tua graça, a tua unção, o teu poder e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em tudo aquilo que será feito. Eu creio, Pai, que a tua palavra é a verdade. E eu creio, meu Deus, nas bênçãos que vêm através das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Isaías. E agora podemos começar, de fato, o nosso estudo. Lembrando que Mateus, ele está estrategicamente posicionado aqui como o primeiro livro do Novo Testamento. Não porque foi o primeiro a ser escrito, mas porque você sai de várias profecias, que temos na Bíblia Sagrada, profetas maiores, menores. Passamos pelo período interbíblico, que é essa folha em branco. Você se perguntou, essa folha em branco aqui na minha Bíblia, esqueceram de imprimir? Foi o quê? Não, é o período interbíblico. E depois nós entramos em Mateus. Com tantas profecias, nós encontramos em Mateus um objetivo de revelar Jesus como o Messias prometido e mostrando o cumprimento de cada uma dessas profecias. A gente pode perceber isso logo no versículo 1. A gente vai ler o seguinte, olha só, deixa eu abrir aqui. Essa é a lista dos antepassados de Jesus, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Aqui a gente vai ver sobre a origem do Messias, a genealogia. E aqui o autor já faz questão de linkar Jesus com Davi, porque aquele Messias prometido deveria ter a linhagem davídica, o sangue de Davi, E aqui a gente vê também sobre Abraão, porque houve uma promessa feita ali a Abraão, uma aliança feita que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A gente acha que isso falava sobre Isaac, o filho prometido era Isaac, mas isso apontava para Jesus. No Velho Testamento a gente vai ver vários personagens, apontando. Quando os judeus olham para eles, como grande inspiração e realmente são grandes homens de Deus, mas eles apontavam para o Cristo, apontavam para o Messias. E aqui a gente pode continuar lendo
Aliás, deixa eu só falar aqui com vocês que nesse capítulo a gente vai ver já no versículo 1 o cumprimento de duas profecias, né? Raiz de Davi e também da linhagem de Abraão. Cumprimento de profecias, Deus honrando suas alianças. E no versículo 22 também vamos ver, para que se cumprisse a profecia. Mateus vai citar isso várias e várias vezes. E no caso aqui, é sobre Jesus nascer de uma virgem, né? Que isso está descrito em Isaías 7, no versículo 14. Ou seja, 700 anos antes do nascimento de Jesus, já haviam ali profecias sobre ele, né? O versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. A gente vai chegar nesse ponto melhor, mas vamos agora para a genealogia de Jesus, a família, a origem de Jesus, que é muito interessante. Vou pedir para o pastor Yuri fazer essa leitura. E para você que acha que não tem nada para aprender com genealogia, até porque tem aqui em várias partes da Bíblia. Você que quando está fazendo a leitura, lê passando o olho e, não, já li, já concluí. Olhe com mais atenção, porque tem muito ensinamento na genealogia também. Pastor Yuri, por favor. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão, Abinadab. Abinadab, Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Raabe. Aboaz gerou Ruth e Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. E Manassés, Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos deportados para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salete. Saletiel gerou Zorobabel. Zorobabel, Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliú. Eliú gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, o marido de Maria, no qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. Olha só quantos nomes interessantes para você colocar no seu filho, na sua filha, né? Nomes nada complexos de falar, né, pastor Yuri? Exatamente. Eu estava aqui... Tem que ler com o dobro de atenção para conseguir pronunciar certos nomes aqui. Mas, além dos nomes, é interessante você fazer um estudo assim sobre cada personagem, cada nome que foi falado aqui, porque você vai perceber que a família de Jesus, a origem de Jesus, não foi uma origem perfeita, né? Pelo contrário, pessoas imperfeitas, pessoas que erraram. Se a gente fosse falar aqui, por exemplo, de Davi, a gente fala Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele também errou. A Bíblia mostra o erro dele, né? Foi um homicida, ele também adulterou. A gente pode ver vários personagens aqui que erraram. Então, de repente, você, dentro da sua casa, olha para sua família e fala: poxa, mas eu estou muito longe. Olha para a família de Jesus. A família de Jesus era cheia de pessoas imperfeitas, pessoas que erraram, que falharam, mas a grande beleza é que Deus transforma histórias. Então, apesar, não é, pastor Isaías, de cada pessoa imperfeita, com a sua história cheia de erros, também é uma história cheia de reconstruções, restauração da parte de Deus. Deus transforma histórias. Deus transforma, Deus continua fazendo milagres. E Deus ele já mostra isso na palavra.
Não olhe para a sua família e pense, não tem jeito. Não, olha aqui, por isso que a gente não pode pular essa parte. Exato. Né? A gente lê, né? Eu mesmo, né? Sendo sincero, já li, passei assim, mas se a gente tentar... Se a gente entrar, a gente vai ver que cada personagem tem uma história muito forte. Uma história de superação, uma história de milagres, uma história que aparentemente não ia mostrar nada, mas mostrou muito resultado. E você vai ver que é da linhagem de Jesus. Né? Como a senhora mesmo disse, de Davi, disse também eu falo também de Salomão. Salomão teve sabedoria, mas no final da vida dele começou a ir para o lado da idolatria. Mas você vê que a descendência de Jesus, né, foi de pessoas que foram aprendendo, pessoas que teve altos e baixos, imperfeições, mas ainda assim você vê que tudo foi no cuidado de Deus, está tudo detalhado, tudo para a gente poder enxergar e ver que Deus ele pode fazer, trazer transformação, Deus ele pode operar milagre, Deus ele tem um cuidado e ele é detalhista, né? Deus ele é muito detalhista, ele deixa muito bem explicado. E a gente pode reparar que pensa assim, a gente lê hoje já com um olhar mais moderno, mas pensa um livro que foi escrito há não sei quantos anos aqui, Mateus, para o público que é ali predominante, né, Oriente Médio, onde a mulher até os dias de hoje, ela não tem ali totalmente os seus direitos, a sua forma de expressão, seja até no seu vestir, não sei. Mas você pensa a linhagem de Jesus, o Messias prometido, não só envolvendo pessoas imperfeitas, mas mulheres imperfeitas também, porque se tivesse mulher já seria o lucro, né, para a época. Sim. E ainda são mulheres com histórias extremamente marcantes. A gente tem aqui... São 5 mulheres, terminando, né, com Maria, mas na linhagem de Davi, as 4 que aparecem são Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, ou seja, mulheres imperfeitas. Mulheres aqui, Ruth, por exemplo, adorava outros deuses, sim, era uma moabita, mas como o pastor Isaías falou, são histórias de superação, histórias que foram transformadas ali pelo próprio Deus, e Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua linhagem, entende? Então deixa Deus trabalhar, entrega ao Senhor essa história, porque Ele sabe sim escrever excelentes histórias, escreveu a sua história. Então, a gente vê isso, que Deus transforma, Deus dá um novo sentido, um novo propósito. E aqui uma coisa que a gente passa, às vezes, desapercebido, mas tem uma coisa muito importante, uma revelação linda, que para os judeus não passou desapercebido, que é o versículo 17, que diz, assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até os israelitas, que foram levados para a Babilônia. Daí, o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. A gente lê e fala... Legal. Top. Legal. Top essa informação. Mas quando a gente entende o porquê que isso está aqui, dessas 14 gerações, é incrível. Olha só, eu fui pesquisar e tem uma explicação teológica a respeito disso. Aqui é para mostrar que Jesus é o cumprimento da história de Israel, desde os patriarcas até o Messias. E aqui algo interessante, que para os judeus isso tem muito valor. No hebraico, cada letra tem um valor numérico, e o nome de Davi tem justamente a soma ali das letras, o valor numérico das letras que escrevem Davi, dá 14. Então, Mateus está sinalizando que Jesus não só é o filho de Davi, mas é o filho de Davi por excelência, porque para os judeus a repetição tem muito valor. Lembra quando Jesus não pergunta para Pedro se ele o amava? Pergunta 1, 2, 3 vezes? E Pedro chega a ficar irritado, né? Porque perguntar 3 vezes, ou seja, mostra que Jesus é o filho de Davi por excelência. 3 vezes, 14, 14, 14. Isso só reforça a identidade messiânica do Cristo. Então, quando a gente olha para o versículo 17 e lê só como uma informação, legal. Não, tem muito valor, ainda mais para o povo judeu. Mostra que houve um começo na história, houve um declínio daqueles que foram exilados na Babilônia, mas que há uma esperança, que é o Cristo, que é a Messias, o ponto alto, o ponto ápice da história de Israel. Vamos agora para o versículo 18. Que vai dizer assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe, ia se casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito de Deus, né, o Espírito Santo. José e Maria estavam noivos, né, prometidos em casamento. E aí pastor Yuri pensa,
Maria parece grávida. Aos olhos naturais, José poderia pensar, que história mal contada é essa? Exatamente. Não é verdade? Até mesmo num contexto de mundo que nós vivemos hoje, né? Uhum. Com certeza a última opção que ali seria pensada era que ela estava grávida do Espírito Santo. Na atual realidade, né? Mas eu até enxergo nesse texto, né, que José, ele foi um homem que ele não foi desequilibrado na sua atitude. Por mais que ele pensou em preservá-la, ele não pensou em preservá-la debaixo de uma difamação. Ele falou assim, não, eu vou me deixá-la, né, porque para não dar um mal entender para ela, né? E para muitas pessoas era uma história que poderia ser sem lógica alguma. Sim. Mas era o Jesus que estava a caminho, né? Jesus estava vindo. A gente percebe em Mateus que o autor fala muito da atitude de José. Sim. Em Lucas, por exemplo, vai falar mais sobre a Maria, vai focar mais nela. Então, aqui a gente vê focando na atitude de José. E realmente um homem justo, né? Um homem que temia a Deus, né? Porque Deus estava escolhendo quem seria o pai adotivo do seu filho, do Messias aqui na Terra, né? O pai adotivo. José, então não poderia ser qualquer pessoa também. E a gente pode perceber que era um homem que temia Deus, porque um anjo falou com ele e ele sempre obedecia. A gente vai ver isso no decorrer da história, o que só nos mostra que Deus não é Deus de confusão. O que ele faz é comunicado a ambas as partes. Exatamente. Não vai causar um tumulto, não vai causar ali um prejuízo, não vai causar confusão. Deus faz tudo perfeito, Tudo né, pastor? perfeito, ele faz tudo perfeito, como a senhora mesmo disse, não é um Deus de confusão. Ele fala, né, antes mesmo, fala tanto para José, tanto para Maria, e vale ressaltar que José era justo, né? Aqui fala que, então, José, seu marido, como era justo, né? Ele era alguém de Deus, ele era alguém que estava na palavra. E a gente tem que ter esse coração justo, ser movido na palavra, ser movido na direção, justamente para quando acontecer esses momentos, né, na hora ele, poxa, como é que ela tá grávida? Exatamente. Como é que isso aconteceu? Mas por ele ter um coração justo, por ele estar ali seguindo a vontade de Deus, ele não tomou nenhuma atitude assim na hora a fim de difamar ela, como o pastor Yuri mesmo disse. Ele ali sempre com cuidado, com cautela, e eu creio que quando a gente está na palavra, quando a gente está andando de uma forma justa diante de Deus, evita muita coisa, né? Sim. Muita coisa que a gente poderia fazer que daria tudo errado. Com a palavra me previne disso, né? Eu ando na verdade e eu não cometo, assim, erros que vão me prejudicar. Já pensou se José não tivesse ligado ali no Espírito? Meu Deus. Iria abandonar o projeto de Exatamente. Deus? Olha isso, olha que grande prejuízo. Mas não, ele é sensível e obediente, porque às vezes até Deus fala com você, mas você não obedece. Então, seja sensível, mas tenha esse coração ensinável, um coração que quer andar certo, quer fazer o que é certo. Estudando sobre isso, eu achei bacana que um pregador até falou assim, né? De que Maria e José, eles ali são instrumentos de Deus para que o Messias pudesse nascer e para redimir a história lá de Gênesis. Porque Maria é como se fosse para redimir Eva, no sentido de que a Maria cumpriu a ordem do Senhor, Eva não cumpriu. Eva, até a serpente começou a falar com ela e ela começou a dar ouvidos. A princípio ela até recusou, mas acabou indo na onda da serpente e comeu do fruto, desobedeceu a ordem de Deus. E ao mesmo passo, José também é a redenção para Adão, porque José assumiu a situação de Maria. Sim. Adão largou Eva lá conversando com a serpente. E depois ainda falou, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa ainda foi de Deus. Já falou isso. Não é? A culpa foi da mulher, foi de Deus e no fim sobrou foi para a serpente. Mas que a gente possa entender isso, histórias de redenção. Até José e Maria, teologicamente falando, são redenções para Adão e Eva lá do início, lá Deus escrevendo novas histórias, o Messias nasce para escrever novas histórias e ele tem que nascer no seu coração também, ele tem que nascer, tem que encontrar espaço no seu coração e aonde ele estiver, ali vai ter mudança, ali vai ter uma transformação, vai ter uma história sendo reescrita. Até lembrei da música do Thales, né? Escrita pelo dedo de Deus. Queira ter uma história escrita pelo dedo de Deus, não queira agir por impulso, agir ali no calor do momento. Se a gente for ler agora, o versículo 22 eu acabei até já lendo, né? Que é o cumprimento de uma profecia lá de Isaías. E aqui vai dizer, Emanuel, Deus conosco.
o nome, um dos nomes redentores de Deus, que tem um significado tão lindo. Eu tava vindo pra cá e aí eu tava ouvindo uma música que se chama Eu Também. Já ouviram essa canção? É uma música que a letra dela é linda demais. Ela começa falando sobre o Deus Criador, o Deus que é supremo sobre todas as coisas, que dá vida aos animais, que nos criou, que criou tudo que existe, que se entregou pela sua criação para redimir a sua criação e, ao mesmo tempo, é um Deus que se importa com a nossa individualidade, com o nosso particular. Um Deus tão grande, mas que ele se fez pequeno para caber dentro de nós, habitar dentro de nós. É o próprio Deus nascendo, entrando na humanidade. Emanuel, Deus conosco, não só aqui fisicamente, como foi para este povo, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Emanuel, Deus conosco. Então, olha só que coisa linda. Você concorda, pastor Yuri? Deus conosco é algo maravilhoso? Sim, sim. E quando nós permitimos, né, Jesus nascer nas nossas vidas, ele vai estar conosco em todos os momentos, né? Sim. Até mesmo independente de histórias, né? Como a senhora estava fazendo a alusão, né? De Adão e Eva, José e Maria. A independente de histórias ruins que aconteceram no passado, quando eu permito, eu consigo ver essa salvação, consigo ter ele comigo, eu vou poder proclamar também, né? Que ele é conosco, ele é comigo, e é ele que vai me ajudar a reescrever uma nova história. Exatamente. Deus quer escrever uma história de redenção para você também, mas você precisa dar lugar, dar liberdade. Para finalizar, o versículo 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e se casou com Maria, seguindo aqui a orientação do anjo de Deus. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs o nome desse menino de Jesus. E aqui começa essa história maravilhosa, mostrando que o plano de Deus, né, que Deus não foi pego de surpresa, mas que desde Adão e Eva, toda a história de declínio, redenção, perdão, o povo volta, o povo cai e Deus vai lá e perdoa e tem misericórdia sobre o povo, mostra que aqui nasce a redenção. Ai, que maravilha, eu amo, eu estava ansiosa para a gente estudar o livro de Mateus. Antes de finalizarmos, eu quero ler o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo diz assim: Mateus apresentou Jesus como o Messias esperado pelo povo judeu e mostrou que as promessas acerca da vinda do Salvador se cumpriram nele plenamente. Ele afirmou que Cristo era descendente de Abraão, o pai dos judeus, a quem o Senhor prometeu abençoar as nações da terra por meio de sua posteridade. Além disso, o evangelista registrou a genealogia de Jesus a partir de José, o pai adotivo do Salvador, que era a linhagem davídica, e isso tornava o Senhor descendente legal do rei Davi. De fato, o Altíssimo cumpriu as promessas que fez a seu povo. Contudo, o Messias não veio apenas para a nação de Israel, mas sim para salvar todo aquele que o receber. Que maravilha! Que você possa perceber que realmente Jesus, ele é o Messias prometido. Porque qual a probabilidade de ele cumprir todas as profecias do Antigo Testamento? As chances são mínimas. E como falamos aqui, quantas pessoas imperfeitas que fazem parte da genealogia de Cristo. Assim, nós também podemos fazer parte dessa história, imperfeitos, mas que foram redimidos e tiveram uma nova história escrita pelo Senhor. E você, mulher, o que te valoriza é a palavra de Deus. Onde as mulheres começaram a ser valorizadas é aqui, na Bíblia Sagrada, no Evangelho. Olha que maravilha! Ai, gente, a Bíblia é perfeita demais. Pastor Yuri, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Júlia. Obrigado você, meu amigo. Se você, meu irmão, tem se colocado diante desse Jesus e tem dado a oportunidade a ele vai nascer na sua vida e vai escrever para você também uma nova história. Falando de nova história, eu quero fazer um convite especial para você, porque todos os domingos nós temos encontros abençoadíssimos ali no Jardim Maravilha, em Campo Grande, na Avenida Pilar do Sul, número 14, às 8 horas da manhã, bem como também às 18 horas. Venha reescrever a sua história, venha ter essa nova história em Cristo Jesus, participando dessa família de Cristo. Amém. E pastor Isaías, muito obrigado pela sua participação, que Deus te use muito. Obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui. E eu deixo um versículo para você, Josué 21, 45. De todas as boas promessas que o Senhor fez ao povo, né? Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram.
a boa promessa do Senhor vai se cumprir, como foi citado aqui o próprio Mateus em vários livros, né? Para que se cumprisse o que foi escrito. O que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer, apenas permaneça firme no Senhor. Exato, que a sua vida possa ser isso, para se cumprir o que foi escrito. Por que você rebate ali, reduz o seu eu para se cumprir o que foi escrito, né? Por que a gente perdoa? Para se cumprir o que foi escrito, que a sua vida possa ser com este propósito, cumprir as escrituras, cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. E pessoal de casa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Iniciamos agora, de fato, o livro de Mateus e já está sensacional e continuará ainda mais. Eu aguardo por você em Mateus capítulo 2. Volte amanhã para mais. Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.